melatonina é um hormônio que é secretado pela glândula pineal lá no meio do cérebro e que ajuda a regular outros hormônios e também mantém o ritmo circadiano do corpo. Esse ritmo circadiano tem a ver com aquele relógio interno de aproximadamente 24 horas e que desempenha um papel muito importante quando dormimos e acordamos. Basicamente, quando está escuro, o seu corpo produz mais melatonina e quando você está exposto à luz, a produção de melatonina cai. Eu queria acrescentar aqui sobre o cortisol. O cortisol seria como o sol e a melatonina seria como a lua. Ou seja, o cortisol deve estar elevado durante o dia e a melatonina deve estar elevada à noite. Então, se você estiver exposto a muita luz à noite ou muito pouca luz durante o dia, você poderá ter níveis anormais de melatonina. O jet lag, trabalhadores por turnos e pacientes com cegueira podem ter um problema muito sério com os ciclos de melatonina. O principal hormônio imediatamente antes da produção da melatonina é a serotonina, e são necessários 2 passos diferentes para que se produza a melatonina a partir dela. Se houver problemas com um desses passos ou com os seus níveis de serotonina, você poderá ter um problema com a sua melatonina. A melatonina é um antioxidante muito importante e ela tem várias responsabilidades além de apenas ajudá-la a dormir. Por exemplo, a melatonina ajuda a controlar o momento e a liberação dos seus hormônios reprodutivos femininos e o mesmo ocorre com os masculinos. Ela ajuda a determinar quando uma mulher começa a menstruar, a frequência e a duração dos seus ciclos e quando ela para de menstruar ou entra na menopausa. Se o seu ritmo circadiano estiver alterado, ela poderá notar que o seu ciclo menstrual estará igualmente alterado. Algumas evidências preliminares sugerem que ela pode realmente ajudar a fortalecer o sistema imune. A melatonina também ajuda a diminuir os níveis de 8-hidroxiguanosina, um nucleotídeo de RNA que é derivado oxidativo da guanosina. A medição dos níveis dessa substância é usada como um biomarcador de estresse oxidativo, porque ele causa danos ao RNA. Os baixos níveis de melatonina podem contribuir para altos níveis de 8-hidroxiguanosina, coisa que você com certeza não vai querer. Embora mais pesquisas sejam necessárias, vários estudos mostraram que a melatonina pode ter propriedades cardioprotetoras por conta de seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Por exemplo, ela pode ajudar a diminuir os níveis de pressão arterial e pode também melhorar os perfis de colesterol. A melatonina é fundamental para a secreção e a ação da insulina. Bem, a insulina é realmente importante para o controle do açúcar no sangue. A ação da melatonina regula a expressão desse transportador, em particular chamado GLUT4 ou glucose tipo 4, e isso desencadeia a fosforilação do receptor de insulina. Se você tiver redução de melatonina, você vai ter um aumento da resistência à insulina. Ora, quanto mais resistência à insulina você tiver, maior será a sua tendência para desenvolver diabetes e, claro, o ganho de peso em excesso, especialmente na região central do corpo. Portanto, a melatonina é realmente importante a fim de se garantir que isso não aconteça. Outro fato interessante é aquele de que a melatonina também está sendo pesquisada na oncologia. Como se sabe, as mulheres com câncer de mama geralmente têm níveis mais baixos de melatonina, bem como os homens que tenham câncer de próstata. Outro fato é que a melatonina também é produzida entre 400 e 500 vezes mais pelas células enterocromafins no intestino do que aquela produção que ocorre na glândula pineal. Quando você tem um desconforto ou um estresse gastrointestinal, a melatonina é produzida a fim de agir como um antioxidante e um anti-inflamatório diretamente lá no trato gastrointestinal.
Agora vamos ver as razões mais comuns para o aumento da melatonina. Primeiro, simplesmente você apenas produz níveis mais elevados de melatonina. Tem algumas pessoas que realmente possuem níveis mais robustos dela. O estresse também pode aumentar levemente a melatonina. Ela é um antioxidante e é uma suplementação anti-inflamatória. A própria suplementação, aquelas pessoas que tomam melatonina, mostrarão níveis elevados de melatonina em seus exames. Inflamação do intestino, como falei agora há pouco, isso vai aumentar a melatonina, pois ela é protetora. Pessoas que tomam suplementos de 5-hidroxitriptofano, o SAMe ou até mesmo triptofano, podem ter níveis mais elevados de melatonina, pois estão aumentando os seus níveis de serotonina, que é o precursor da melatonina. É discutido, mas certos antidepressivos podem aumentar os níveis de melatonina. Pílulas anticoncepcionais mostraram aumentar levemente a melatonina. E alguns tipos de alimentos são ricos em melatonina, como por exemplo cereja, nozes, mostarda, milho, arroz, gengibre, amendoim, cevada, aveia, aspargos e tomates. Agora vamos ver o que pode causar níveis baixos de melatonina ou até mesmo suprimir a sua produção. A primeira coisa é a exposição à luz azul à noite. Para aquelas pessoas que estão em seus telefones, tablets e computadores, considere cortar esses usos cerca de pelo menos 1 hora antes de dormir, ou até mesmo comprar aqueles óculos que bloqueiam a luz azul, aqueles que têm a armação laranjinha, para que você não tenha um aumento no cortisol e uma supressão da melatonina logo antes de dormir. Evite a cafeína, evite o tabaco, os portadores de mutações nas enzimas que ajudam a produzir melatonina a partir da serotonina. A pessoa que tem um problema dessa forma não será capaz de produzir geneticamente a melatonina. Novamente aqui falamos dos inibidores da recaptação da serotonina, especificamente a fluoxetina, por exemplo. Os bloqueadores dos canais de cálcio para a melatonina, como os remédios da pressão arterial, como verapamil e diltiazem, também podem levar à diminuição desta melatonina. Os beta-bloqueadores, como o atenolol, metoprolol, propanolol. E, finalmente, os anti-inflamatórios não hormonais, como a aspirina, o ibuprofeno, etc. Especialmente no final do dia, quando você está tentando ir para a cama, você pode ter níveis diminuídos de melatonina também. Agora, com essas informações, você pode entender como é que a melatonina é uma substância extremamente importante para o nosso corpo. Igualmente aqui ficou evidente que ela não é apenas um remédio para dormir. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e, se gostaram, vamos colocar aquele joinha, aquele positivo e compartilhar com as pessoas que você acredita que precisem saber desse tipo de informação. Aproveite também para se inscrever no canal e ative o sininho de notificação. Assim você será notificado sempre que a gente tiver um novo vídeo por aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.